O Evangelho de João relata com exclusividade a cena da terceira aparição de Cristo ressuscitado aos apóstolos à beira do lago de Genezaré, como sabemos. E nesta cena muito familiar, nós podemos vislumbrar algumas virtudes, algumas posturas de Jesus ressuscitado, que também devem ser nossas, devem ser revividas por nós. Os apóstolos, como Jesus havia mandado, no Evangelho de ontem e de hoje, voltaram para a Galileia, aquelas paisagens que traziam tantas recordações dos anos vividos ao lado de Jesus. Voltaram ao seu trabalho habitual. Estavam juntos, conta o Evangelho, Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos. Pedro disse-lhes: vou pescar. Aqui São José Maria comenta numa homilia: vai exercer o seu trabalho profissional. As coisas grandes acontecem ali. É uma coisa grande fazer cada dia o trabalho ordinário. Esta é a raiz da nossa ascética. E os demais respondem-lhe: nós vamos também contigo. E nada obtiveram. Passam a noite toda pescando, mas não houve solução. Isso já havia acontecido outra vez, em que Jesus comandou a pesca e conseguiram um resultado fabuloso, mas hoje não. Depois de uma noite inteira de esforços inúteis, de lançar as redes uma vez e outra, as recolhiam vazias. Estavam silenciosos, desanimados, decepcionados. Esse é o sentimento que às vezes pode estar no nosso coração, quando sentimos o peso da rotina dos dias sem brilho. Sempre o mesmo trabalho, sempre os mesmos lugares, sempre as mesmas pessoas, sempre as mesmas reclamações, sempre os mesmos problemas, a mesma falta de retorno dos nossos esforços. É o que pode acontecer a nós também agora, passados os dias da Semana Santa e o domingo de Páscoa. Voltar à vidinha igual, às mesmas dificuldades, os mesmos descuidos, a mesma tibieza, os mesmos pecados. E sabemos que a solução não consiste em mudar externamente, mudar de paróquia, mudar de pastoral, mudar de atividade, nem resolve, como alguns que se desligam da vida real, evadir-se em sonhos, em fugas da imaginação. Se eu estivesse em outro lugar, se a minha paróquia fosse diferente, se minhas responsabilidades fossem outras. O problema, sabemos, não está na rotina, nem na repetição das circunstâncias externas, mas na monotonia, na falta de renovação do coração, na repetição monotônica dos mesmos sentimentos, na falta de vibração interior, na falta de união com o nosso Senhor. Chegada a manhã, Jesus estava na praia, continua São João. Todavia os discípulos não o reconheceram. Esse fenômeno se vê que acontece repetidamente nas aparições de Jesus, como aconteceu aos dois Emaús. Não o reconheceram. Perguntou-lhes Jesus: amigos, os rapazes, não tendes alguma coisa para comer? Não, responderam. Dirige-se a eles de um modo próximo: rapazes. É sinal que Jesus deseja viver com nós. Jesus é um amigo querido, compreensivo, humano. E é o próprio Jesus ressuscitado que toma a iniciativa de perguntar a eles. E o mais divertido é que os apóstolos estavam tão cansados e perturbados que não perceberam que era Jesus. E continuaram tristonhos e soturnos. Talvez tivesse respondido essa pergunta de um modo incomodado. Não pescamos nada, não conseguimos nada. O sol já saiu e ainda não temos nada para comer. São José Maria comenta: é tão humano Deus que diz às criaturas que lhe deem de comer. Deus que precisa de nós,
Que bonito, que maravilha das grandezas de Deus. Deus precisa de nós. Ninguém é necessário. Eu sou o fundador e não sou necessário. E, no entanto, digo-te ao mesmo tempo que Deus precisa de nós, de ti e de mim. Interessante pensar nisso. Jesus poderia converter todas as pessoas de uma vez. Poderia mudar todos os corações com um simples desejo seu, mas quer contar com o nosso trabalho. Quer dar a cada um de nós os dons do sacerdócio. Quer que nós falemos dele às pessoas. Quer que nós anunciemos as palavras de Deus. Quer que nós sejamos instrumentos da sua graça. E Jesus sugeriu: lançai a rede do lado direito da barca e encontrareis. Então, uma nova pesca, desta vez especialmente milagrosa. Os antigos exegetas, entre eles eles questionaram por que agora eles pescaram um número de 153 peixes. Por que 153? Por que não 148, 225? E um desses exegetas descobriu um simbolismo para esse número. A antiguidade conhecia apenas 153 espécies de peixes. Se non è vero, è bene trovato. Né? Ou seja, eles pescam nas suas redes a universalidade da redenção. Né? Todas as espécies de peixes, todas as almas, todos os corações têm que estar têm que ser colhidos nas redes de Jesus. Deus quer que todos os homens se salvem, quer que os apóstolos sejam os instrumentos para trazer essas almas aos pés de Jesus. Lançaram-na e já não podiam arrastá-la por causa da grande quantidade de peixes. Então aquele discípulo que Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, cingiu-se com a túnica e lançou-se às águas. Os outros discípulos vieram na barca arrastando a rede dos peixes, pois não estavam longe da terra, senão cerca de 200 côvados. Jesus faz um milagre muito especial para aqueles que são pescadores. Né? Não sei se aqui tem alguns pescadores. Parece conversa de pescadores aqui. 153 peixes grandes. Só peixe grande. E nós podemos fazer uma interpretação espiritual. São as vocações. Nas nossas redes, nas nossas paróquias, nas nossas comunidades, há peixes grandes, há almas escolhidas por Deus. E nós temos que trazer essas almas nas redes, nas nossas redes. Nós temos que colocar essas almas aos pés de Jesus. Essa é a nossa missão. E Jesus indica o local preciso aí mesmo, do lado direito da tua barca, na tua paróquia, nas comunidades que você atende, entre as pessoas que estão do teu lado. Aí a gente escolhida por Deus. Quem sabe ao nosso lado pode estar algum desses peixes enormes que Jesus está indicando e nós não estamos enxergando. Pedro, como vemos, dá uma de Pedro, né? Lança-se imediatamente às águas, não consegue esperar que a barca chegue à terra firme, está ansioso para se colocar aos pés de Jesus o quanto antes. E chega todo molhado, pingando, ofegante, e se esquenta ao redor da fogueira. E Jesus? Jesus está muito, muito amável, muito familiar. Não está sentado numa cátedra, não está assim, maravilhosamente reluzente como no Monte Tabor. Jesus está sentado ali ao redor daquelas brasas, ele mesmo que fez as brasas, está fazendo um churrasquinho ali de lambari, né, para oferecer como uma espécie de aperitivo. Jesus está fazendo aperitivo porque depois eles trouxeram os grandes peixes para o resto do churrasco, vamos dizer assim. Né? Não está falando das coisas do reino dos céus, está muito amigável, muito, muito amável. Ao saltarem da terra, viram umas brasas preparadas e um peixe em cima delas, e pão. Disse-lhe Jesus: trazei aqui dos peixes que agora apanhaste. Subiu Simão Pedro e puxou a rede para a terra, cheia de 153
peixes grandes. Apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Vinde e comei, disse Jesus. Nenhum dos discípulos ousou perguntar-lhe: quem és tu? Pois bem sabiam que era o Senhor. E Jesus aproximou-se, tomou o pão e lhes deu, e do mesmo modo o peixe. Que cena mais familiar! Todos os apóstolos à volta da fogueira. E o próprio Jesus Cristo, que acendeu a fogueira, estava cozinhando, assando aquele peixe pequeno, depois repartindo as fatias de pão, comendo como uma alegre turma de amigos, como uma espécie de tertúlia animada à volta daquela fogueira. Que cena mais cativante, mais maravilhosa! Jesus valoriza a nossa vida diária, porque ele estava ali, junto do lago, sendo um apoio para a fadiga e as dificuldades normais daqueles 12, ou daqueles apóstolos. E é muito importante para nós termos esta certeza e esta esperança. Deus jamais nos abandona. Esta Páscoa não pode ser uma Páscoa a mais. A presença de Jesus no local de trabalho dos apóstolos, assim como ele valorizava as tarefas da sua oficina, garante-nos que ele nos acompanha em todas as nossas atividades. A cada dia nós devíamos lembrar de que não estamos lutando sozinhos. Se nós tivéssemos essa consciência de contar com a presença de Jesus ressuscitado ao nosso lado, viveríamos cada momento, cada instante da vida com uma luz nova. Manteríamos uma atitude de seguro otimismo, de esperança renovada. Essa presença de Jesus ressuscitado, com sua conversa amável e os seus olhos carinhosos, ameniza o nosso cansaço, acende uma luz no nosso coração, que às vezes nos sentimos nossa vida muito aborrecida, muito monótona, muito rotineira. Eu gostaria de destacar algo que nós todos também já sabemos e pregamos sobre isso, que é o processo de transformação na alma dos apóstolos após a ressurreição. Há algum autor que explica que talvez essa seja uma das maiores provas da ressurreição de Jesus e da divindade de Jesus. Essa mudança. Os apóstolos, como sabemos, eram limitados de cabeça, não entendiam as coisas. Os apóstolos eram muito humanos, excessivamente humanos, estavam sempre se comparando uns com os outros. Os apóstolos eram medrosos, foram covardes, abandonaram Jesus quando ele foi preso. Depois eles tiveram uma resistência enorme a aceitar a realidade da ressurreição. E depois, de uma hora para outra, eles estão transformados, estão mudados. São João Crisóstomo, num dos textos que nós lemos, um comentário na Epístola aos Coríntios, São João Crisóstomo comenta exatamente isso. Esse texto sai na liturgia das horas, no ofício das leituras, de algum momento desse tempo de Páscoa. Ele se surpreende ao considerar como foi possível para estes 12 homens pobres e, além disso, ignorantes, que haviam passado a vida sobre os lagos e os rios, empreender semelhante obra, a obra da redenção, a obra da expansão do Evangelho, a obra da conversão dos povos. Né? Eles que talvez nunca houvessem posto o pé numa cidade ou numa praça, como podiam pensar em enfrentar o mundo inteiro? Quando Cristo foi preso, após ter feito tantos milagres, todos os apóstolos fugiram e o seu chefe o renegou. Como explicar, então, que não tendo sabido resistir a uns poucos judeus, estando Cristo ainda vivo, depois, quando morto e sepultado, e segundo os incrédulos não ressuscitado, e por isso sem condições de falar,
como receberam dele tanta coragem que formaram vitoriosamente para enfrentar o mundo inteiro, se quando Jesus estava vivo, eles tiveram medo, eles abandonaram o Senhor. Como é que agora, depois de Cristo morto e sepultado, de onde eles tiraram forças para enfrentar o mundo inteiro? Não teriam antes devido dizer, e agora? Ele não pôde salvar a si mesmo, como poderá defender-nos? Em vida, ele, Jesus, não conseguiu conquistar uma só nação. E nós, só em seu nome, deveremos conquistar o mundo inteiro? Não seria coisa de loucos aventurar-nos a semelhante empresa, ou mesmo simplesmente imaginá-la? Por isso é evidente que, se não o houvessem visto ressuscitado e não dispusessem de uma prova irrefutável do seu poder, nunca teriam arriscado tanto. Realmente, São João Crisóstomo tem toda a razão. A mudança na alma desses apóstolos, a transformação que ocorreu no seu ânimo, não se explica por uma razão humana, não se explica por uma espécie de autoconvencimento, ou essas teorias de que houve um estado de situação de alucinação coletiva, que eles se autoconvenceram de que Jesus não permanece morto, mas ressuscitou. Não. Se não tivesse visto claramente Jesus ressuscitado, se não tivesse comprovado que ele venceu a morte, visto as provas, as marcas da paixão, se não tivesse recebido especialmente o Espírito Santo, não teriam feito o que eles fizeram. O cristianismo foi expandido no mundo antigo por esses 12 homens. Matias substituiu Judas, como sabemos. Aqueles pobres e ignorantes apóstolos vão transformar radicalmente o mundo romano e levar a certeza da vitória de Cristo por todo o mundo, e todos eles vão dar a vida por nosso Senhor. Há uma grande diferença, é uma grande mudança. Eram medrosos, covardes, estavam mais interessados em seu triunfo pessoal. Agora são outros, estão dispostos a dar a vida por nosso Senhor, são audazes. O mesmo sinédrio que condenou Jesus à morte não será capaz de atemorizá-los. Sabemos bem, Pedro e João são colocados na frente do mesmo Anás, mesmo Caifás, vão ser colocados talvez na mesma cela onde Jesus ficou preso, vão ser açoitados com varas, vão ser proibidos de proclamar o nome de Jesus e vão sair dali convencidos de que não devemos obedecer mais aos homens do que a Deus. E vão fazer milagres. Serão conduzidos pelo Espírito Santo e a sua palavra ressoará pelas ruas de Jerusalém, de Roma, de Antioquia e do mundo inteiro. Assim como há uma mudança verdadeira, real, uma transformação na alma dos apóstolos, nós também devemos desejar que essa graça também nos transforme. Não basta apenas uma aparência de que estamos bem, precisamos converter-nos realmente. Jesus ressuscitado não morre mais. A ressurreição de Jesus foi definitiva. Não foi como a ressurreição de Lázaro, do filho da viúva de Naim, que depois morreram. Não. Jesus ressuscita para nunca mais morrer. É uma ressurreição comprovada, é uma ressurreição definitiva. É uma mudança absoluta, incontestável. Também a nossa mudança tem que ser palpável. Não podemos fingir que tudo foi muito bonito, que vivemos bem a Semana Santa. Não, nós temos que mudar. Temos que dizer, Senhor, que eu mude realmente. Eu não quero ser mais um peso para a tua igreja, que eu não seja mais o mesmo. Eu não quero te incomodar com essa minha resistência em aceitar a vontade de Deus. Eu não quero te fazer sofrer com a minha negligência nas orações. Jesus, que eu entenda, uma vez por todas, que não é possível conciliar santidade com caprichos, com apegamentos, com bobagens pessoais. Eu quero ser santo de verdade. Jesus, Senhor, que eu aprenda a ser generoso, que eu não fique calculando quanto as coisas me custam antes de me entregar. Que eu aprenda a viver de acordo com a lógica do amor, do sacrifício generoso. Jesus, está na hora
de entender que eu não sou mais feliz porque não quero, porque eu me poupo, por causa desses meus medos, desses adiamentos, dessas desculpas com quem eu me engano tantas vezes. Eu encontrei não sei aonde, às vezes tem essas frases que a gente encontra, não tem autor nem fonte, né? Essa aqui é uma delas, também pelo título, é a oração da mediocridade, né? É um medíocre fazendo oração. O medíocre reza assim: afasta, Senhor, de mim a tentação de ser santo. Contenta-te com que eu te dedique uma vida pura, paciente e medíocre. Procurarei não fazer barbaridades com os pecados de tanta gente que tem uma conduta escandalosa na juventude, na família, nos negócios, nos espetáculos. Mas não me exijas que eu seja bom demais. Não me prives da liberdade nem dos prazeres que experimentei, do desejo e que desejo tanto voltar a saborear, os meus prazeres, a minha liberdade. Livra-me das dores e sofrimentos da doença, dos desgostos e amarguras da incompreensão. Sou muito fraco e não seria capaz de suportá-los. Não me tentes em fazer coisas impossíveis. Não pretendas que eu me sobressaia sobre os outros na prática das virtudes. Quero evitar a todo custo o perigo da soberba e da vaidade de ser santo. Seria muita vaidade, muita soberba que eu pretender ser santo. Por último, eu te peço, Senhor, que na hora da minha morte te esqueças da minha mediocridade e me abras as portas do céu. Claro que ninguém reza assim, mas às vezes pensa assim: o negócio de ser santo é muito exagerado, não dá. O negócio de ser santo só para algumas pessoas especiais. Eu sou um reles mortal, né? E se eu consigo me salvar, já está bom. Pega um purgatório aí caprichado e um lugarzinho no céu. 3 âmbitos que nós podíamos considerar dessa mudança que se espera de cada um de nós. Podiam ser outras, mas eu escolhi 3. Primeiro, da vida interior. A segunda, a alegria. E a terceira, a vibração apostólica. Estão relacionadas também com as aparições de Jesus ressuscitado. Vida interior. O amor vê de longe. O discípulo que Jesus amava disse: é o Senhor. A limpeza daquele homem, a entrega daquele homem, que se tinha conservado sempre limpo, que não tinha tido uma vacilação, que se tinha dado a Deus de todo, desde a adolescência, faz com que ele reconheça o Senhor. É necessária uma especial sensibilidade para as coisas de Deus, uma purificação. É um comentário de São José Maria, essa cena. Nós precisamos ganhar essa sintonia com Deus, esse enxergar a presença de Deus à nossa volta. Nossa vida interior tem que se renovar, e o tempo da Páscoa é precisamente para isso, para reacender a esperança, para ter uma fé mais sólida, fazer uma oração clara, aberta, pedir a Jesus que nos transforme, que nos mude. É o momento de dar os passos que Deus nos vem pedindo em nossa vida interior. Entrar em caminhos de contemplação, em penetrar os mistérios divinos. Conhecer Deus cada vez melhor e conhecer-nos a nós mesmos cada vez mais. A oração deve purificar inteiramente o nosso coração, a não fechar-nos nas nossas ideias, a não dar voltas exclusivamente às nossas coisas, a não consentir em juízos críticos, em pensamentos de autocompaixão, que nos leva, mesmo dentro de nós, a sentir-nos superiores aos outros, convencer-nos de que nós é que temos razão. Não. Temos que abrir mão dessa tendência à autossuficiência, temos que ser mais dependentes de Deus, mais carinhosos com Deus. Não ter essa autossuficiência de Tomé, que não se juntava com os outros, Tomé que queria entender as coisas pela sua cabeça, Tomé que passou uma semana inteira sem comer chocolate, né? Todo mundo está celebrando a Páscoa e ele ficou essa semana sem o chocolate, só no domingo que ele vai comer um chocolate, coitado. Bem, e que eu falei isso no domingo, na vigília da Páscoa, numa paróquia, tinha cheio de crianças,
Falei, olha, o dia a Páscoa é uma festa que dura uma semana inteira, pode comer chocolate a semana inteira. Então, teve uma mãe que veio protestar comigo, agora meus filhos vão cobrar o chocolate a semana inteira. A pessoa ficou falando isso de chocolate. Bom. Depois, alegria e bom humor. Como na cena essa que revivemos, os relatos das aparições de Jesus estão repletos de uma profunda alegria, de um bom humor. Ou seja, ele esconde a sua identidade aos dois de Emaús, passam o tempo todo conversando e não percebem que é ele. Agora, da mesma forma, manda lançar a rede à direita da barca e sorriu interiormente ao ver o rosto de surpresa de Pedro e os seus companheiros. Nunca tinham feito uma pesca assim. Uma pesca de uma rede pesada, mas só peixes grandes, nem um bagre, nem um peixinho de... Tudo peixe, é uma prova de bom humor de Jesus, né? Depois tem aquela conversa animada, recordando a reação de cada um, dizendo, olha, agora tudo passou, né? Eu estou aqui com vocês, eu confio em vocês. Né? A alegria é o prêmio de quem não procura nada para si mesmo, de quem se entrega. E nós sabemos que um sacerdote não se pertence. Aquele famoso livro do Fulton Sheen, o sacerdote não se pertence, o sacerdote pertence a Nosso Senhor. Aliás, Fulton Sheen vai ser beatificado por fim esse ano. Né? Sentimos uma grande alegria e uma total segurança quando estamos cumprindo o que Deus nos pede. E temos a absoluta certeza da eficácia sobrenatural do nosso trabalho sacerdotal. Eu encontrei um texto de São José Maria que eu nunca tinha reparado, que saiu agora que estão sendo publicados os seus escritos, sua obra completa. Na carta sobre o espírito de serviço, ele fala da sua impressão dos sacerdotes. Ele pregou muito retiro de sacerdotes. Ele diz assim, ao longo de todos esses anos, quando preguei ao clero por toda a Espanha, no final dos anos 30, começo dos anos 40, mais começo dos anos 40, muitas vezes disse aos sacerdotes que existem 3 tipos de padres. Vejam que interessante. Aqueles que não fazem mal a ninguém, mas também não fazem muito bem, que se tornaram burocratas da religião. Segundo, os agitadores, que estão constantemente em movimento, causando grande comoção e fazendo barulho. Os que não fazem mal a ninguém, os agitadores. E o terceiro, e os verdadeiramente zelosos, cheios de santo entusiasmo, não medem esforços para aproximar as almas de Deus. Os que pertencem aos 2 primeiros grupos, geralmente não são atacados, nem os bondosos, os bondosos, os bonzinhos, né? E nem os agitadores. Apenas os do terceiro grupo, os sacerdotes zelosos, precisamente por causa da sua ânsia de servir a igreja, estão expostos a críticas e fofocas. Diante do seu trabalho altruísta, não faltam alianças diabólicas, que mesmo que tivessem um motivo justo, que geralmente não acontece, ultrapassam o senso de justiça e caem em algo que parece uma inexplicável sede de vingança. Eclesiásticos e figuras mundanas, notórios por seus constantes ataques à fé católica, são vistos publicamente de braços dados. Ou seja, não devemos ter medo de que, se por sermos fiéis ao nosso compromisso sacerdotal, possamos ser criticados, possamos ser perseguidos, possamos ser mal compreendidos. E, por fim, o clima de audácia apostólica, que o Senhor suscita através dessa pesca abundante. Ou seja, nós devemos ter esse desejo de encontrar almas. Dá-me ánimas, dizia São João Bosco. Está escrito isso no seu túmulo, nas relíquias. Ele está colocado tem uma estátua dele lá em Turim, e está escrito, dá-me ánimas, né? Cetera tole, ele diz assim, meu Deus, dá-me almas e pode tirar o resto, eu só quero almas. Interessante, é um resumo do seu sacerdócio. E é também
deve ser da nossa vida, o nosso tesouro é levar almas para Deus, né? Almas que é preciso procurar em lugares determinados. São José Maria insiste: meus filhos, eu quereria que soubesses entusiasmar-vos, e entusiasmar os vossos amigos, os vossos parentes, os vossos companheiros de profissão, de trabalho, os vossos vizinhos. Traz aquele teu amigo, fala o pescador, que talvez venha a ser pescado, porque nós somos uma brasa acesa, e essa brasa tem que queimar o que toca, ou pelo menos elevar a temperatura ao seu redor. Senão a brasa apaga-se, e tu consegues imaginar um coração de filho de Deus, no Opus Dei, apagado, sem calor, sem vida sobrenatural, sem eficácia operativa, de quem só com a sua presença põe fogo, queima. Há tantas coisas boas por fazer, são tantos os maravilhosos apostolados da igreja, da obra, todos encantadores, eficazes, muitos, alguns aparentemente pequenos, mas que farão bem à multidão, que são ocasião de realizar uma segunda pesca com os peixes que se põem aos pés de Cristo, são 153. Assim também, cada um de nós deve ter essa disposição de trabalhar por Deus onde quer que estejamos, ser essa brasa acesa, ser esse fogo de Pentecostes. Todos nós devemos ter palavras que convertem, palavras que tocam o coração das pessoas. Nós temos que saber falar de Deus, do seu amor, falar com propriedade, falar com vibração. Essa é a nossa missão, essa é a nossa grande alegria, esse é o nosso grande patrimônio, no fundo. O patrimônio que nós acumulamos são as almas que nós levamos para Deus. E cada um dos sacerdotes devia pensar assim: nessa minha paróquia, desde o tempo que eu estou nessa paróquia, quantas vocações surgiram através do meu sacerdócio, já que já surgiu uma vocação sacerdotal, uma vocação de religiosos, uma vocação a de leigos que decidam também servir a Deus no meio do mundo. Nós temos que pensar: esse é o nosso grande patrimônio, recolher essas almas, levar essas almas, encher essa rede de Jesus com grandes peixes, como ele fez com os seus apóstolos. Nós devemos viver pessoalmente essa vibração de amor e mover as pessoas, as pastorais, a imprimirem essa vibração no trabalho da igreja, na evangelização e na descoberta das vocações. Rainha dos céus, alegrai-vos, aleluia. Vamos pedir a Nossa Senhora, Rainha dos apóstolos, que nós sejamos sacerdotes à medida do coração de Jesus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada,